A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus, esteja com todos vocês. Essa é a parte 3, falando a respeito de Jesus Cristo. Então, para começar, já que hoje eu vou ler muitos textos, eu quero ver se eu consigo fazer de 20 minutos, então já vou começar lendo o texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: Depois Jeová lhe apareceu entre as árvores grandes de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no período mais quente do dia. Então, esse texto, a gente tem que ler o contexto, mas eu não vou ler o contexto aqui, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Como eu falei, ainda tem muitos textos para eu ler. Mas o contexto, se for pegar do capítulo 17, vamos ver que Jeová ele aparece várias vezes a Abraão. E nesse capítulo 18, aqui mostra que Jeová ele apareceu novamente a Abraão. Só que dessa vez ele estava passando, ele e mais 2 anjos. Se você for ler o restante dos versículos, 2 e em diante, você vai ver que Abraão prepara uma comida para Jeová e os 2 anjos que estão ali com ele. E eles começam a conversar. No meio da conversa surge algo interessante, que diz assim, no versículo do 9 ao 15, que diz assim: Perguntaram-lhe, onde está Sara, sua esposa? Ou seja, um daqueles 3 homens perguntaram a Abraão. Ele respondeu, ali na tenda. E um deles continuou, certamente retornarei a você no ano que vem. Esse que estava falando era Jeová. E Sara, a sua esposa, já terá um filho. Ou seja, ele está dizendo que no ano que vem ele ia voltar e Sara já teria um filho. Sara estava escutando a entrada da tenda, que estava atrás do homem. Abraão e Sara já eram de idade bem avançada. Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, Sara começou a rir consigo mesma, dizendo: Agora que estou velha e meu senhor está idoso, terei realmente essa alegria? Jeová disse a Abraão. Vejam que é Jeová que está ali conversando com Abraão. Porque Sara riu e disse: Será que eu realmente terei um filho, embora esteja velha? Há alguma coisa extraordinária demais para Jeová? Retornarei a você no ano que vem, no tempo determinado, e Sara já terá um filho. Mas Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois tinha medo. Então ele disse: Você riu sim. Então esse é um episódio muito interessante, que tem 3 homens, um deles é Jeová, começa a conversar com Abraão, e ele diz que vai retornar quando Sara ela tiver um filho. No tempo determinado ele iria voltar e Sara já teria um filho. E ocorre aquele episódio que Sara riu. Esse homem, que é Jeová, ele sabe que Sara riu, sabe o que Sara estava pensando na cabeça dela, né? Ou seja, ele estava lendo os pensamentos de Sara, né? Que Sara disse, no Sara, né? Estava falando, né? Que ela já estava velha, tal. Só que ele já sabia de tudo isso. E Sara falou com medo: Eu não ri. Mas ele falou: Você riu sim. E vai ter o decorrer da história. Os homens, eles vão depois daquele momento, eles vão seguir um rumo, mas no versículo 22 diz assim: Então os homens saíram dali e seguiram em direção a Sodoma, mas Jeová permaneceu com Abraão. Aí é uma coisa muito importante de se observar. Existiam 3 homens, um desses homens era Jeová, e os outros 2 foi em direção a Sodoma, e Jeová ficou. Aí vamos ler
no próximo capítulo que lá em Sodoma, quem aparece são dois anjos. Ou seja, os dois que saíram dali foram andando até Sodoma. Que aí tem aquela história de Ló, que esses anjos, eles encontram Ló para poder salvar ele e a família dele. Mas eu não vou ler porque senão vai ficar muito extenso. No capítulo 19, no versículo 24, depois que Jeová se despede de Abraão, aí Jeová ele vai andando até Sodoma para destruir Sodoma. Enquanto isso, os dois anjos, eles estão fazendo com que Ló e as filhas e a mulher saiam de Sodoma o mais rápido possível, porque Jeová ele ia terminar a conversa com Abraão e iria para aquela cidade para destruir aquela cidade. Aí a gente corre todo aquele episódio, que a gente sabe que ele vai lá para destruir Sodoma e Gomorra. Aí no versículo 24 do capítulo 19 diz assim: Então Jeová fez cair fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová dos céus. Ou seja, Jeová ele estava na terra, né, que ele tinha acabado de conversar com Abraão. Ele estava caminhando, chegou em Sodoma e fez cair fogo do céu. Só que isso procedeu de Jeová que estava no céu. Aí isso é uma coisa assim, a princípio parece ser complicada de se entender. Só que no decorrer dos próximos vídeos vai ficar mais fácil. Ou seja, seria até bom que depois que você entendesse a respeito disso nos próximos vídeos, voltasse a esse para entender melhor. Ou lesse toda a história, do capítulo 17 até o capítulo 19 de Gênesis. Gênesis 21, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2, diz assim: Jeová voltou a atenção para Sara, assim como ele havia dito. E Jeová fez a Sara o que havia prometido. Então Sara ficou grávida e deu um filho a Abraão, na velhice dele, na época que Deus havia prometido. Então Jeová ele voltou, ele disse, né, depois de um ano ele ia voltar, e depois de um ano ele voltou a atenção a Sara, e assim Sara ela engravidou, mostrando que aquele homem que estava ali conversando com Abraão era Jeová. Aqui em Gênesis, capítulo 32, 24 ao 30, vai falar uma história a respeito de Jacó. Se você for ler a história de Isaac, você vai ver também que Jeová apareceu a Isaac. Jeová apareceu primeiro a Abraão, depois apareceu a Isaac, e agora aparece a Jacó. Aí eu separei uma parte da história de Jacó, para o vídeo não ficar muito extenso. Que diz assim, Gênesis capítulo 32, do 24 ao 30. Diz assim: Finalmente, Jacó ficou sozinho. Então um homem começou a lutar com ele, até raiar o dia. Quando viu que não tinham vencido a Jacó, tocou-lhe na articulação do quadril, e o quadril de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. Depois disse: Deixe-me ir, pois o dia está raiando. Então Jacó disse: Não deixarei ir, a menos que me abençoe. Perguntou-lhe, então, qual é o seu nome? Ele respondeu, Jacó. E ele lhe disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens, e por fim saiu vencedor. Jacó lhe disse, diga-me o seu nome, por favor. No entanto, ele respondeu, por que pergunta o meu nome? Então o abençoou ali. Por isso, Jacó deu ao lugar o nome de Peniel,
pois ele disse, eu vi Deus face a face, e ainda assim minha vida foi preservada. Essa história é uma história muito importante, muito interessante, porque aparece um homem, luta com Jacó, e esse homem que luta com Jacó diz, você lutou com Deus e com homens. O próprio homem que está lutando com Jacó fala isso. E Jacó depois ele diz que viu Deus face a face. Ou seja, Deus, Jeová, apareceu para Abraão, apareceu para Isaac. Isaac eu não citei texto, mas eu só li a história de Isaac. E agora para Jacó. Em Gênesis capítulo 32, versículo 7, ou seja, um pouco antes desse evento da luta dele com o homem, diz assim, Jacó ficou aflito e com muito medo, de modo que dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos. Eu vou explicar o contexto, mas é bom que você leia esse contexto. Jacó, ele estava fugindo de Esaú. Só que Esaú, ele estava vindo com 400 homens. Então, Jacó, ele tinha que se encontrar com Esaú. E o que acontece? Ele estava aflito por isso. Quando ele soube que Esaú tinha 400 homens com ele, ele ficou aflito e suplicou a Deus ajuda. Quando ele suplicou a Deus ajuda, uns momentos após, aí ocorre essa luta dele com esse homem. E esse homem diz que ele lutou com Deus, e o próprio Jacó confirma, vi Deus face a face. Em Gênesis, capítulo 35, do 1 ao 3, confirma essa história. Olha só o que diz. Depois, Deus disse a Jacó, isso já depois que ele se encontrou com Esaú, que fizeram as pazes. Diz assim, depois Deus disse a Jacó, vá, suba a Betel e more ali, e faça ali um altar ao verdadeiro Deus, que lhe apareceu quando você estava fugindo de Esaú, seu irmão. Vamos parar por enquanto aqui no versículo 1, a gente vai ler até o 3. Nesse versículo 1, encontramos 2 coisas interessantes. Que Deus disse a Jacó para ele fazer um altar, né, para o Deus que apareceu a ele. Ou seja, Deus estava falando de Deus. Se você parar para analisar, você vai entender realmente isso que eu estou te falando. Deus, ele disse a Jacó, Deus está dizendo a Jacó, vá, quem está dizendo é Deus, vá, suba a Betel e more ali, e faça ali um altar ao verdadeiro Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de Esaú, o seu irmão. É até um pouco confuso de se entender esse texto, mas isso a gente vai entender no decorrer dos vídeos. Olha só o que diz o versículo 2. Então, Jacó disse aos da casa e a todos os do que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que há entre vocês. Purifiquem-se e troquem as suas roupas. E vamos, subamos a Betel. Ali faremos um altar ao verdadeiro Deus, que me respondeu no dia da minha aflição e tem estado comigo em todo lugar por onde eu tenho andado. Lembra que a gente leu que Jacó estava aflito, ele orou a Deus. Em seguida apareceu aquele homem que lutou com ele. E aquele homem disse que ele lutou com Deus. E aqui, Deus aparece com ele e diz para ele fazer
um altar ao verdadeiro Deus que apareceu para ele ali. É Deus falando de Deus na terceira pessoa, como se fosse dois. O interessante de tudo isso, onde eu quero chegar com esse vídeo de hoje, é que João, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que estava do lado do Pai, é quem o revelou. Ou seja, ninguém viu a Deus. Mas o Deus que estava com o Pai, esse sim revelou o Pai. É por isso que às vezes pode parecer confuso de um Deus falando de outro Deus. Só que não é confuso. Tu vê Jeová aparecendo em forma de homem. Só que em João a gente vê que aquele Jeová que estava aparecendo em forma de homem era Jesus Cristo. Esse que é o Deus unigênito, que está ao lado do Pai. Aí vai ficando mais claro de se entender esses assuntos. Nos próximos vídeos eu ainda vou confirmar que a Bíblia diz que realmente quem aparecia era Jesus Cristo. Tem um texto na Bíblia que fala que quem aparecia era Jesus Cristo. Só que eu vou deixar mais para frente para mostrar esse texto. Ou no próximo vídeo, ou no outro que vier. Provavelmente vai ser no outro. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre Moisés, que vai ser o próximo. E depois desse eu vou mostrar o texto mostrando que quem aparecia ali era Jesus Cristo. É por isso, nessa Bíblia aqui, da Testemunha de Jeová, ela aparece aqui, o Deus unigênito com D minúsculo. Só que vimos nos vídeos anteriores que não é bem assim, porque Jesus Cristo ele tem a mesma glória do Pai. Ele é o reflexo da glória do Pai. Se é um reflexo, é a mesma. É a expressão exata. Não é menor, uma expressão menor do que a do Pai. É a expressão exata do ser do Pai. São duas pessoas, dois seres, mas os dois são Deus. Esse é um ponto que eu quero abordar mais para frente e explicar isso de uma forma mais clara. Só que antes de explicar de uma forma mais clara, eu preciso mostrar esses textos. Só que existe uma forma muito mais clara de se explicar isso. Que a Bíblia fala que só existe um Deus verdadeiro. E isso aí eu vou explicar mais para frente. Isso é o que muita gente não entende. E cria uma doutrina onde Cristo ele é um Deus menor. E tem doutrinas que dizem que Cristo ele é um anjo. O Apocalipse mesmo, ele é muito rico em falar de Cristo. Isso a gente vai ver mais para frente. Só que vai ser bem mais para frente. Mas, por enquanto, eu quero me atentar a esse texto. Já estamos em quase 20 minutos. E eu queria ler mais um texto muito interessante, que é a respeito de Manoá, lá em Juízes, capítulo 13, 15 ao 23. Que diz assim, eu vou ler, eu vou falar o contexto, porque já vai fazer 20 minutos. Eu ia ler o texteiro, mas vocês leiam em casa, que é do Juízes 13, 15 ao 23. Onde o anjo de Jeová aparece para Manoá dizendo que ela vai ter um filho. Aí o que acontece? Ela quer oferecer um almoço para ele, uma comida para ele. Ele fala, não, faz um sacrifício a Deus. Aí, só que antes desse episódio, ela pergunta como era o nome dele.
E isso já no 18, diz assim: Mas o anjo de Jeová lhe disse: Por que você pergunta o meu nome? Visto que ele é maravilhoso. Ou seja, o nome desse anjo é maravilhoso, que ele não poderia falar o nome dele. E lá na luta com Jacó, com o homem, Jacó pergunta àquele homem o nome dele. E ele também diz a mesma expressão: Por que perguntas o meu nome? Ou seja, esta pessoa, ele não fala o nome dele. E ele é chamado aqui, nesse texto de Juízes, de anjo de Jeová. Só que ele é Jesus Cristo, por isso que ele fala: Por que perguntas o meu nome? Visto que ele é maravilhoso. Só que, como já tem 20 minutos, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E talvez eu fale um pouquinho disso mais no próximo vídeo. Então, até mais.